Como que eu faço para ganhar massa muscular? É uma dúvida muito comum entre as pessoas praticantes de atividade física. A gente vai falar aqui então sobre 5 dicas essenciais, 5 fatores que vão determinar o seu ganho de massa muscular. Vamos fazer um apanhado de revisão de meta-análise de consensos retirados do Colégio Americano de Medicina do Esporte e também da Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva. São revistas muito boas internacionais que falam sobre esse assunto. Primeiro fator: exercício físico. Não tem como a gente não falar dele. O exercício físico, ele é necessário para ganho de massa muscular, pois ele que vai ser o gerador de estímulos, ele vai ser o grande agente sinalizador do seu músculo para que exista o crescimento muscular, para que exista a hipertrofia. Através da contração muscular, do estímulo mecânico, do estresse metabólico que o exercício físico proporciona, ele aciona proteínas de sinalização para que exista a expressão de genes que vão traduzir proteínas de formação das miofibrilas, de hipertrofia miofibrilar, de sarcoplasmática. Então o exercício é essencial para isso. Existem drogas, que não são nada saudáveis, que podem mimetizar essa ação do exercício pela mesma via metabólica. Porém, não é tão contundente como a prática do exercício físico. A gente sabe que exercícios de força são muito importantes no ganho de hipertrofia. Eles são muito bem falados. Então, exercícios como a musculação são bem interessantes para quem almeja ganho de massa muscular. E, logicamente, bem programados por um profissional da área da educação física, organizados em micro, meso e macrociclos, ou seja, períodos de treino específico programados para aquela pessoa, para que sim exista o desenvolvimento de capacidade física, o desenvolvimento neuromuscular adequado, e assim a pessoa vai progredindo nos seus ganhos. Então, o exercício bem programado, principalmente o de musculação, é muito importante para ganho de massa muscular. O segundo ponto, então, é o balanço calórico positivo. É muito importante que você consuma mais calorias do que você gaste. E como que eu sei quanto eu gasto de calorias? O nutricionista, o profissional da saúde, ele vai te ajudar nisso daí. Ele vai fazer um rastreamento para que possa estimar a quantidade de calorias que você gasta no dia por suas atividades. Tanto o exercício físico que você faz, a intensidade do exercício físico que você faz, a maturidade muscular que você tem e o nível que você se encontra de aptidão física. Então, resumindo, o seu exercício físico que você faz, as atividades diárias, o seu estilo de vida, o seu perfil metabólico, tudo isso vai determinar o seu gasto energético total. E é necessário para que você tenha ganhos de massa muscular que você consuma mais calorias do que gaste desse valor. Tá? Essa é a condição essencial. E o terceiro componente é a quantidade de proteína. A gente sabe que a proteína é um macronutriente muito importante para reparação, para remodelamento de tecidos, para turnover proteico. A gente sabe que a proteína, então, é um macronutriente que faz reparação tecidual e que, portanto, ela é muito importante nos ganhos de massa muscular também. E quanto de proteína consumir? A gente sabe que as RDAs propõem para indivíduos sedentários 0,8 a 1,2 gramas de proteína por quilograma de peso. Esse valor é adequado para os sedentários, mas para praticantes de atividade física e para quem almeja ganho de massa muscular, o Colégio Americano de Medicina do Esporte propõe de 1,2 a 2,0 gramas por quilograma de peso por dia. E ainda coloca que de treinos muito intensos e dietas muito restritas, talvez requerem um pouco mais dessa quantidade. Atletas de endurance, quem pratica exercícios de caráter aeróbio, de resistência, eles precisam de menos proteína do que aqueles atletas de força, quem pratica exercícios de força. O valor aí para quem é de endurance vai de 1,2 a 1,6 gramas por quilograma de peso ao dia de proteína, para que exista a reparação tecidual adequada para esse tipo de esporte, esse tipo de exercício físico. Até 2,0 para atletas de força, de 1,6 a 2,0 parece ser interessante para ganho de massa muscular. Se o atleta está em condição de preparação, como a Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva coloca, por exemplo, fisiculturistas, eles propõem aqui de 2,2 a 3,2 gramas de proteína por quilograma de peso ao dia. É realmente um valor muito alto e alguns estudos até contestam esses valores a mais de 2,4 gramas por quilograma por dia, que seria um valor que mais atrapalharia
do que ajudaria, porque quando você mexe nesse número, isso implica também na composição, na quantidade dos outros macronutrientes, principalmente o carboidrato. E aí o Colégio Americano de Medicina do Esporte diz que o carboidrato é particularmente importante para que possa diminuir a oxidação de aminoácidos, ou seja, tem um efeito anticatabólico muito importante quando ele está nas quantidades adequadas. Então, dietas muito restritas, precisa de quantidades adequadas de proteína, quantidades talvez um pouco mais altas, e também de carboidratos adequados para que possa ter um efeito anticatabólico. Então a gente falou aqui sobre exercício físico, que é o gerador de estímulos de sinalização para ganho de massa muscular, não temos como fugir disso. Os exercícios de força são particularmente importantes para ganho de massa muscular. Falamos também de balanço calórico positivo, porque quando existe o balanço calórico positivo, quando você consome mais calorias, o seu organismo está num ambiente propício para o anabolismo, propício para que exista reparação, para que exista construção de tecidos e não o catabolismo. Balanço calórico positivo é também um componente importante. E agora falamos sobre a quantidade de proteínas, que variam de 1,6 a 2,0 gramas por quilograma de peso ao dia e talvez um pouco mais alto para atletas que estão em restrição calórica, que estão em treinos, passando por períodos de treinos intensos. E além disso, também a qualidade dessa proteína. 2 gramas de proteína por quilograma por peso ao dia, mas de proteínas de boa qualidade, de alto valor biológico, de boa digestibilidade. Proteínas de origem animal possuem alto valor biológico. Quantidades boas de aminoácidos essenciais, quantidades suficientes de BCAAs, e a gente vai discutir isso agora no próximo item, que seria o quarto item, o timing da ingestão proteica. Então, o mais importante, a gente fica se questionando, será que, agora que eu sei quanto de proteína eu consumo, será que consumir uma vez ao dia é suficiente? E a gente sabe que o timing, ou seja, o tempo de ingestão proteica, parece ser muito importante para a manutenção e ganhos de massa muscular. Então, mais importante do que a quantidade total no que você consome no dia, é quanto isso está fracionado durante esse dia. Então, eu vou dar alguns dados para vocês aqui. 0,25 gramas a 0,3 ou 35 gramas por quilograma de peso de proteína, ou 15 a 25 gramas de proteína por refeição. Seria uma quantidade adequada. Isso a cada 3 a 5 horas. E dessa proteína, de 3 a 4 gramas de leucina e de 10 gramas de aminoácidos essenciais. Parecem ser as quantidades adequadas para manutenção e ganhos de massa muscular. Ou seja, isso fracionado durante todo o dia. Quantidades maiores de 40 gramas parece não melhorar a síntese proteica, ou seja, parece que não existe ganhos adicionais em ter mais de 40 gramas de proteína na refeição, exceto para atletas durante preparações, durante perda de peso, durante restrição calórica, e aí sim talvez seja interessante trabalhar com esses atletas quantidades de proteína um pouco maiores. Então isso é o que os consensos têm falado sobre ganhos de massa muscular. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir a página do SciNutri e muito obrigado por acompanhar até aqui. Um abraço e até a próxima.